hoje a gente vai falar de trabalho, mas de uma maneira um pouco diferente, uma perspectiva um pouquinho diferente. Como que vai ser hoje? A gente vai ter 3 tópicos na aula, tá? O primeiro tópico vai ser trabalho pela definição integral e integral de linha com força e direção constante. O segundo tópico, trabalho pela definição integral e integral de linha com força variável, porém direção constante. E por último, eu vou dar para vocês um exemplo, a gente vai fazer junto no exercício, da aplicação da definição integral do trabalho e integral de linha. Trabalho, definição integral e integral de linha. Bom, a definição integral de trabalho eu já apresentei para vocês na aula anterior, né, que a gente fez um exercício bem bacana com trabalho com força constante, porém direção da força variável. A definição que a gente dá é o trabalho, a integral de A até B de f dx, beleza? Setinha aqui em cima do dx também, porque é um produto escalar, tá? Isso aqui está representando pra gente um produto escalar. Isso aqui também não deixa de ser uma integral de linha, beleza? E qual que seria a integral de linha propriamente dita? Na verdade, exatamente a mesma coisa, só que aqui a gente trabalha mais com a questão vetorial, tá? A integral de linha, vou colocar L, tá? O comprimento, serve para a gente calcular comprimento de curvas, é a integral de A até B de ds. Isso aqui é uma integral de linha e a gente usa para calcular comprimento de curva. Como que a gente faz? Eu vou entrar em detalhes mais para frente, mas basicamente a gente consegue calcular trabalho com a integral de linha. O trabalho com a integral de linha numa perspectiva escalar, sem as flechinhas, numa perspectiva escalar, sem ser vetorial, seria a integral de A até B da força de T multiplicada pelo módulo do vetor tangente à curva parametrizada por uma variável real t dt, ok? Ou se você preferir também, para compactar a notação, a gente coloca a integral de f ds, ok? Esse ds aqui ele vai ser o módulo da parametrização do vetor tangente da curva integrado na variável da parametrização, ok? Como vocês puderam ver aqui, não tem nenhuma grandeza vetorial, né? A gente trabalha com escalar quando a gente usa a definição de integral de linha, mas a gente tem essa outra opção para realizar o cálculo do trabalho, que é um pouquinho mais vantajosa às vezes, tá? Vamos começar aqui então. Eu vou colocar um bloquinho aqui, depois ele está aqui na posição x0 igual a 0, ele vai até a posição x igual a 5. Nele, nós temos aqui aplicado uma força horizontal F e aqui a mesma força horizontal F, módulo constante. E a gente quer saber qual que é o trabalho da força F, de x0 até x5. Vamos primeiro fazer como a gente conhece do ensino médio e tudo mais. O trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento. O que é isso aqui? É o módulo da força multiplicado pelo módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. O deslocamento nesse caso está sendo para a direita, beleza? O deslocamento está para a direita e a força para a direita também, as duas horizontais. Então esse cosseno aqui ele vai dar 1, que é o cosseno de 0 é 1. Isso aqui sobra para a gente apenas FD. A força é F. Qual que seria a distância? 5 metros. O trabalho então vai ser 5F. Tá? Bem tranquilo, bem básico isso aí. Agora a gente vai para a resolução 2. Vou colocar aqui, ó, 1. Resolução 2, a gente vai aplicar trabalho a integral de A até B de f dx ou f dr, se você quiser, tá? Bom, como eu tinha comentado na videoaula anterior, esse f aqui é a expressão vetorial dessa força. Como é que a gente escreve essa força de uma maneira vetorial? Fica assim, ó. F vai ser componente em x,
tem o próprio f. f em i, e em y não tem nada, né? Não tem componente em y, mas 0 em j, ok? Vamos substituir aqui na integral. O trabalho fica então a integral de a até b de f i dx, com a setinha aqui. Isso aqui é um produto escalar. Produto escalar entre dx e i, como a gente já tinha visto, vai dar o módulo de dx. Isso aqui então vai ser a integral de a b de f dx. O f é constante, a gente pode jogar para fora. Integral de a b em x, x é a distância. Qual que seriam os limites da distância? Ele começa em 0 e vai até 5. Então aqui a gente pode fazer a substituição de 0 a 5. Integral de dx é x. Isso aqui vai dar para a gente fx de 0 a 5. E que dá exatamente 5f, igual a gente tinha encontrado aqui em cima. Beleza? Terceira resolução agora, eu vou fazer aqui do ladinho. Vamos utilizar a configuração escalar da integral de linha. O trabalho então ele vai ser a integral de a até b de f ds. Tá? Como que funciona agora? Lembra que eu falei que a gente vai ter que parametrizar essa curva na qual o bloquinho está se deslocando? No caso, a curva é uma reta, então a parametrização é bem simples. O que significa a gente parametrizar? A parametrização, nesse caso, vai ser uma função que vai partir do R2 até os reais, vai pegar um par xy e levar em um x de t e um y de t, sendo t uma variável real. Então ele pega um par e leva em função de apenas uma variável, uma função que sai do plano e vai até a reta. Tá? Qual que seria aqui a nossa curva? A gente representa a curva geralmente por gama, tá? Uma curva aí que dependa de xy, uma gama de xy. Nesse caso aqui é a reta do eixo x, certo? A gente poderia até colocar aqui para ficar um pouquinho mais intuitivo. E essa reta aqui, o eixo x, é exatamente y igual a 0, tá? Assim que a gente escreve o eixo x, y igual a 0. Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer a parametrização. X vai ser levado para um x de t e o y vai ser levado por um y de t. X de t vai ser t. E o y de t, como aqui era 0, vai continuar sendo 0. Ok? Essa aqui foi a nossa parametrização. Agora a gente faz o gama de t, que é o gama de x de t e y de t. E esse gama de x de t e y de t, ou apenas gama de t, vai ser x e y, a gente vai substituir x de t e y de t. X de t é t, y de t é 0. Essa aqui é a nossa curva parametrizada. Mais importante do que a parametrização em si é você dar um intervalo de domínio da variável da parametrização. Isso é o t. Qual que seria o intervalo de domínio da parametrização? O t é o x varia de 0 a 5. Então, consequentemente, o t vai variar de 0 a 5. A gente vai precisar do vetor tangente a essa curva. Não vou demonstrar aqui como é que a gente chega nisso, mas o vetor tangente da curva, apenas a gente vai ter que derivar em relação à variável, as componentes separadamente. Representa por gama linha. Derivada de t em relação a t é 1. Derivada de 0 em relação a qualquer coisa é sempre 0. Esse aqui é o vetor tangente à curva, então. E a gente vai precisar também do módulo desse vetor tangente. Como que a gente faz isso? A gente eleva as duas componentes ao quadrado, soma e tira a raiz de tudo. Vai dar 1, certo? 1 ao quadrado é 1, mais 0 ao quadrado é 1, raiz de 1 é 1. Então, o módulo do vetor tangente é 1. Jogando aqui, ó, trabalho é a integral de a até b de f
ds, que é igual a integral de a até b de f de t, que multiplica o módulo do vetor tangente à curva parametrizado em t, integrado em relação a t. A força de t é apenas F, certo? É uma força de módulo constante, então não tem variação. Então a gente pode colocar para fora. Fica F AB, o módulo do γ' de t, integrado em t. O módulo do γ' é 1, então isso aqui vai sumir e vai ficar apenas a integral de dt. Os limites para t, a gente achou aqui no domínio da parametrização, é 0 e 5. 0 aqui, 5 aqui. Isso aqui vai dar ft de 0 a 5, que é exatamente 5f, como a gente já esperava. Ok? Vocês puderam ver que o primeiro método foi bem mais tranquilo, o segundo não era necessário, mas foi rápido também, porém o terceiro a gente teve um trabalho um pouco maior, por isso que às vezes é interessante a gente usar a definição vetorial, a integral vetorial do trabalho, não indo diretamente pela definição de integral de linha. Tá? Trabalho, definição integral de linha, porém agora com força variável, tópico 2 da aula. Beleza? Vamos então. Eu vou esboçar aqui o probleminha, vai ser bem semelhante ao outro, um bloquinho vai estar aqui em x0 igual a 0, vai até x igual a 5, temos aqui uma força F aplicada no bloquinho, porém vai ser um F de x, não apenas um F, uma força de módulo variável de acordo com a distância. Vou ficar aqui mais bonitinho, eu vou colocar aqui o x, né, em metros. E a expressão dessa força ele fornece pra gente que F de x é igual a 5x mais 1. Poderia ter colocado qualquer coisa aqui e você ia ter que se virar para fazer esse problema. Primeiro eu vou aplicar a definição da integral vetorial de trabalho, integral de linha AB f dx. Expressão vetorial dessa força aqui vai ser um f. Quanto que ela tem na direção x? Ela vai ter 5x mais 1. Em i, em j, em y, ela não tem nenhuma componente, 0j. O trabalho então vai ficar a integral de a até b, 5x mais 1 i dx. Esse escalar aqui vai dar dx, né, como a gente já viu, o módulo de dx, 5x mais 1 dx. Perceba que antes a gente conseguia tirar a força da integral porque era constante, agora a força depende de x, então a gente vai ter que integrar esse termo aqui todinho em x, que é extremamente tranquilo, certo? Sem maiores dificuldades. Os limites para x é de 0 a 5, como ele fornece no próprio problema. Isso aqui vai dar, vou fazer direto, tá? 5x ao quadrado sobre 2 mais x de 0 a 5. Aqui no inferior vai dar 0 em tudo, porque tudo depende de x, tá? Isso aqui então vai ser 5 vezes 25 dividido por 2 mais 5. 5 vezes 25 é 125 por 2. 125 mais 10 por 2, que é 135 sobre 2 joules, tá? Esse aqui é o trabalho realizado por essa força variável. Vamos aqui fazer então o jeito 2, que é aplicando a definição da integral de linha, parametrizando a curva e tudo mais. O trabalho é a integral de a até b de f ds. Vamos parametrizar essa curva então. O x, a gente vai ter novamente a curva como sendo y igual a 0, então o γ de x e y é o y igual a 0. Vamos ter uma função que sai do plano e leva na reta, levando x e y, o par x e y, a um par x de t, y de t, que vai depender exclusivamente de apenas uma variável real. Certo? Função aí da parametrização. O γ de t vai ser o x de t e o y de t. O x de t eu vou colocar t, assim como no exemplo anterior.
E o y de t é 0, certo? Porque aqui a curva é y igual a 0. Esse aqui é o gama de t. O vetor tangente à curva vai ser o 1, 0 novamente. E o módulo desse vetor tangente vai ser 1, exatamente igual no exemplo anterior. O trabalho vai ser a integral de f de t módulo do vetor tangente à curva dt de a a b. Perceba agora que essa função f de t vai sim depender de t, porque ela é variável. Mas você fala, pô, aqui tem um x, cadê o t? Bom, o x de t a gente colocou que é igual a t, certo? O x ele vai ser elevado a um x de t, que é igual a t. Então aqui vai ficar 5t mais 1. A gente só faz a substituição aqui na fórmula, tá? O trabalho então vai ser integral de a até b de 5t mais 1. Esse módulo aqui é 1, tá? Então isso aqui vai somente ser integrado em t. Limites para t. Vamos dar aqui o domínio da parametrização. Se o t é igual ao x, o x vai de 0 a 5. Então o domínio da parametrização também vai ser de 0 a 5. Tá? Coloco aqui os limites, 5 e 0. Faz isso direto novamente, vai dar 5t quadrado sobre 2 mais t de 0 a 5. Esse aqui não vai dar nada, perceba que é exatamente a mesma coisa que aqui, só trocou o x por t. E isso aqui com certeza vai dar 135 meios joule. Tá? Agora, por último, eu vou fazer utilizando o trabalho é igual ao escalar da força por deslocamento, sem essa integral. Tá? Como que a gente faz esse problema de força variável sem integral? A gente vai ter que construir o gráfico dessa parada aqui. Lembra que no seu ensino médio, quando tinha trabalho com força variável, o professor falava área do gráfico? Bom, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos esboçar o gráfico da situação. A força, aqui no caso, força de x e x em metros, certo? A força é 5x mais 1, é como se a força fosse y e a equação seria 5x mais 1. 5x mais 1 é uma equação de reta, certo? Se a gente fizer aqui em cima, ó, aqui em cima, y é igual a 5x mais 1, quando y for 0, o x vai ser menos 1/5. Então a gente vem aqui, ó, menos 1/5, quando o y for 0, e quando o x for 0, o y vai ser 1. Vou apagar isso aqui que está atrapalhando. E a reta é a seguinte. Tá? O trabalho que a gente quer é de x de 0 até x igual a 5. x0 é exatamente nesse ponto aqui. O x igual a 5 eu vou botar aqui. Tá? Então perceba que a gente tem aqui a área de um trapézio. Tá? Esse trapézio aqui, ó. Como que a gente calcula a área do trapézio? A gente pode utilizar aquela formuletinha aí manjada, ou a gente pode dividir entre um triângulo e um retângulo, né? Como você quiser. Eu vou usar a formuletinha. A área é numericamente igual ao trabalho, então vai ser a soma das bases, né? Que é 1, mais esse ponto aqui, ele vai ser o 5. Joga na fórmula para saber qual que é o y. 5 vezes 5, 25, 26. Então esse é o 5, 26. A soma das bases é 1 mais 26, multiplicado pela altura. A altura é 5, dividido por 2. 1 mais 26 é 27. 27 vezes 5 dividido por 2. 27 vezes 5. 5 vezes 7 é 35. 10, 13. 185 dividido por 2, como a gente já esperava. Belezinha?